E vai terminar muito bem, e você já sabe por quê. Porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Mais um sábado aqui de muita luz, muita ternura, né, André? Vamos iluminar todas as casas e todas aquelas pessoas que nos permitir a próxima hora estarmos juntos, conversando um pouquinho mais sobre conceitos leves, conceitos de novos caminhos que nos guiam para uma vida mais harmoniosa e mais saudável. E para me ajudar nessa missão aqui, dessa tarde de sábado, eu estou com o Dr. Fernando Bignardi, que vai falar um pouquinho sobre um projeto lindo da medicina ecológica que é praticada no Florescer da Mata. Esse espaço aqui pertinho de São Paulo, que proporciona vivências de muita saúde, mas ele vai contar um pouquinho mais da programação, principalmente do próximo mês, para que a gente possa viver cada vez mais próximo da natureza, cada vez mais em uma reconexão sincera com a nossa essência. Afinal, já que estamos aqui, nessa vida que ela possa ser mais leve, mais prazerosa. Eu também tenho alguns outros convites para vocês que me acompanham aqui todos os sábados ou que estão conectados na Vibe exatamente agora. Eu, Paty Kovacic, junto com a Vibe Mundial, estaremos hoje e amanhã no Centro de Convenções Rebouças, com Bazar Místico. A entrada é franca. E lá, a gente está brincando aqui que é um esquenta para Mystic Fair, esse evento gigante que acontece todos os dezembros aqui em São Paulo, que fecha o nosso ano com uma programação completíssima. Aqui no Bazar Místico a gente vai ter alguns lojistas e alguns palestrantes, e eu terei o prazer de pessoalmente estar com vocês, ouvintes, que chegarem até o Centro de Convenções da Rebouças, para me acompanhar numa palestra às 6 horas da tarde, amanhã. Então, domingo, amanhã, às 6 horas da tarde, estarei com vocês conversando um pouquinho sobre empatia, compaixão ao altruísmo, através do método Kovacic, que é a minha vivência e experiência desta vida. E aproveito para deixar também o nosso site da associação. Aquele que escuta o nome pela primeira vez do método, ele é um tratamento natural direcionado a pacientes com diagnóstico de câncer, ofertado por uma rede gigante, bem grande e bem carinhosa de voluntários, aqui no Brasil e em outros países ao redor do mundo. Mas eu gosto de manter as coisas de uma forma muito simples. Vou passar o site para você, querido ouvinte, acompanhar o trabalho, conhecer um pouco mais da história de Estevão Kovacic e sua pesquisa, mas também vou deixar meu WhatsApp para você entrar em contato e tirar suas dúvidas, seja para você, querido ouvinte, ou uma pessoa amada que você está acompanhando, que recebeu essa notícia ou vive o diagnóstico da doença, tá bom? O site da associação, que chama Associação Estevão e Maria Kovacic, é aemk.org.br. E o meu WhatsApp para você se conectar por este assunto ou também ajudar aqui a gente construir cada dia mais forte e valioso esse programa, com sugestões e comentários. Eu falo de São Paulo, então o DDD é 11, é 955955465. Então é 955955465. Como eu disse, estou aqui sempre à disposição. Me escreva, aguardo notícias de vocês e, se possível, pessoalmente nos vemos amanhã no Bazar Místico, aqui em São Paulo, no Centro de Exposições da Rebouças, às 6 horas da tarde, com a palestra Compaixão e Método Kovacic. Agora, eu dou as boas-vindas para o Dr. Fernando. Agradeço a oportunidade de estar com você aqui no programa. Eu que agradeço. E principalmente de apresentar esse trabalho que é tão bonito e tão longo, né, doutor? Então, seja bem-vindo por mim e por todos os ouvintes. Obrigado, Patrícia. Obrigado à Rádio Vibe, aos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Então, estava lembrando do Dr. Estevão, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e que é um exemplo de alguém que se dedicou a essa noção de ecologia médica. Né? Sim. Então, entendendo que a doença que aparece numa pessoa, por exemplo, o câncer que aparece numa pessoa, tem suas raízes no sistema, né? Como, por exemplo, os veios de água que estão passando ali, a questão do esgoto e tudo mais. Então, como você falou que os ouvintes gostam de história, então vou contar um pouquinho da história da ecologia médica. Eu sempre fui um naturalista, né? Eu brinco que eu não fui fazer medicina, brinco não, é verdade, eu não fui fazer medicina para ser médico. Eu inclusive, minha primeira opção não era
a Faculdade de Medicina da USP, mas sim a Escola Paulista de Medicina, porque lá tinha o curso de anatomia comparada. E, de fato, como eu comecei a estudar ictiologia, que é o estudo dos peixes, já com 8, 9 anos, então, quando eu cheguei lá, né, nos meus 17, 18 anos, entrando na faculdade, conheci o professor Eduardo Coteca Ribeiro, que era responsável pela anatomia comparada, e já no primeiro ano da faculdade ele me convidou para dar aula de peixe, porque ele falou, você sabe muito mais de peixe do que eu, então pode dar aula, né, dessa classe. E só no terceiro ano da faculdade que eu fui descobrir a medicina propriamente dita. Mas eu sempre busco soluções para tratar meus pacientes na natureza, né? Então, o que a natureza me responde a respeito disso, né? Seja lá o que for. E o Dr. Estevão também, né? Ele tinha essa percepção. Foi na natureza que ele buscou a resposta, né? Isso. Se despertar. Então, como surge a ecologia médica? Eu, nessa ocasião, nos anos 80, eu pesquisava uma ave chamada sabiá-sica, que na verdade, apesar de chamar sabiá, é um periquito, e que vive na Mata Atlântica, tanto a Mata Atlântica de litoral quanto a Mata Atlântica de altitude. E eu estava numa região litorânea, ali na margem do rio Una, né, que é um afluente do rio Iguape, e eu tinha que estar lá numa determinada fase, porque quando a gente faz um projeto de pesquisa, você coloca as fases que você vai estar, e me equivoquei e marquei na mesma data um grupo de desenvolvimento humano. E daí eu falei, olha gente, eu estou numa sinuca de bico aqui, porque eu preciso atender vocês, mas preciso também estar na mata. Então que tal se a gente for junto para a mata, eu faço o trabalho com vocês e nos horários, né, que é 6 da manhã e 6 da tarde, eu vou estar na mata fazendo as minhas observações. E aí todos participaram da pesquisa. E daí nós fomos, era um grupo de umas 20 e poucas pessoas, talvez alguns aqui possam, né, dos ouvintes possam até ter estado nesse grupo. E o que chamou a atenção é que dessas 20 e poucas pessoas, tinham 3 mulheres com câncer em estado desenvolvido, já com metástases, e um rapaz, um jornalista com AIDS. E eu fiquei muito surpreso, porque como estava habituado a viver dias seguidos na floresta e tal, a floresta era meio que uma extensão da minha casa. Mas essas pessoas, principalmente as 3 mulheres, mudaram radicalmente. A gente ficou lá uns 5 dias e elas mudaram radicalmente nesses 5 dias. Forma de vestir, forma de se portar, forma de se expressar, etc. Isso me chamou muito a atenção. Falei, nossa, que coisa incrível. A ponto de continuar levando grupos, né, lá. Claro que eu aproveitava para fazer minhas observações, mas já com um outro objetivo, o objetivo de promover bem-estar para essas pessoas. Mas não tinha um entendimento disso. E como era um local de difícil acesso, né, na época, nos anos 80, a Regis Bittencourt congestionava muito, né, eu cheguei a levar, uma ocasião, a ficar 8, 9 horas na estrada e tal. E daí chegava lá, o local onde a gente ficava hospedado só se chegava de barco. E daí o barco quebrava e tudo. Daí eu falei, não, então eu preciso dessa estrutura em outro lugar. E foi assim que eu fiz um levantamento das reservas florestais próximas de São Paulo. Elegi, junto com a Cíntia, minha esposa, esse local que a gente está hoje, que é no município de Cotia. É uma área de 250 mil metros quadrados com floresta nativa, que é um fragmento, mas é um fragmento ligado aos 11 mil hectares da reserva do Morro Grande. Então, apesar de ser uma área particular, pequena, de floresta, ela é muito viva, né? Tem toda uma vida. Com a reserva ainda, então deve ter muita vida mesmo. A gente, outro dia mesmo, o nosso funcionário encontrou um puma Jura? No pasto.
Caramba. Claro que um foi para o lado, outro foi para o outro, mas enfim, assim é melhor, se né? encontraram ali. E então, nesse local, por que a gente, né, vem mantendo esse local? Porque a gente percebe o quanto as pessoas que visitam o lugar, que fazem atividades no lugar, têm benefícios muito marcantes nas suas vidas e na saúde. Então, a ideia da ecologia médica é essa, de que a doença ocorre na pessoa, né, ou no animal, ou na planta, mas tem suas raízes no sistema, né? Eu dou um exemplo de que muitas vezes para curar a úlcera do vovô eu preciso mandar o genro para o psiquiatra, né? Ótimo. Então, ou como, né, o doutor Estevão constatou, né, as condições, as vibrações ambientais interferem na saúde das células. Sim. Então, um sistema desequilibrado, não planejado, vai causar uma desarmonia no ser humano que ali vive sem nenhuma observação, sem nenhuma atenção. Exatamente. E se você tira esse ser vivo ou ser humano desse ambiente em desarmonia e coloca na floresta, que assim vocês tiveram assim, o prazer de cultivar e seguem cultivando, a gente consegue, de certa forma, equalizar a vibração daquela pessoa, a floresta, então ir sanando e curando os seus males, é isso, certo? Você pega a pessoa, que é em si um sistema, né? Sim. A gente hoje sabe que nós somos apenas cerca de 40% de mim ou de você, somos células humanas. Os outros 60% são células não humanas, né? Então são bactérias, protozoários, que convivem conosco. Então cada um de nós é um ecossistema ambulante. E isso é tão severo que hoje já existe uma terapêutica que é você extrair conteúdo intestinal de uma pessoa sã e colocar numa pessoa doente. Porque a saúde de alguém está intimamente relacionada à biodiversidade do seu tubo digestivo, né? E não só da sua pele, né? Então a gente não tem muito essa noção de como nós somos uma biodiversidade em movimento. Sim, sim. E a composição dessa biodiversidade vai culminar com saúde ou com doença, né? Então, tudo isso são noções ecológicas, né? E hoje a gente vem estudando muito isso, né? Instituições muito sérias, como por exemplo o Hospital Albert Einstein, criou recentemente um departamento de saúde e natureza, que inclusive vai promover agora, acho que em outubro, o primeiro simpósio de saúde e natureza, com essa intenção de compreender melhor essa cooperação, que na verdade parte de um equívoco, né? Não existe ser humano e natureza, né? Existe natureza da qual o ser humano faz parte. Então, uma ótima maneira de eu recuperar a minha inteireza é recuperando a minha natureza interior, né? Então, por exemplo, aí a importância da meditação, né? Acho que você deve ter acompanhado que recentemente, né, no dia, se não me engano, foi no dia 21, próximo passado. Que é o Dia da Paz, não é? O Dia da Paz, Na virada zen. E nós fizemos parte desse movimento. Até se algum dos ouvintes tiver interesse, a gente tem esse momento de meditação gravado e é disponível, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente encaminha. E por que da meditação? Porque a meditação nos coloca, né, ela aciona a nossa mente contemplativa, o nosso hemisfério direito do cérebro, que possibilita essa conexão, né? É por isso que no Gênesis se diz que existiam duas árvores no paraíso, né? A árvore da vida, que era acessível a todos os seres vivos, e a árvore do conhecimento, cujo fruto era proibido. E a serpente, que é um símbolo da sabedoria, né, oferece esse fruto para Eva, né, e não para Adão, né? Oferece para a mulher, porque assim, a sabedoria
se desenvolve a partir da capacidade sensitiva e perceptiva do feminino, né? Seja no homem ou na mulher, mas é o feminino que tem essa capacidade, né? E aí, quando Adão e Eva, né, experimentaram desse fruto proibido, perceberam que estavam nus, né? E portanto, passaram a se perceber separados, né? Então, hoje, mais do que nunca, e a Covid está aí para provar isso, nós precisamos voltar a ter essa noção, essa percepção de que somos natureza, né? E essa natureza que somos precisa ser revigorada, né? Então, um dos objetivos do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata é oferecer essa oportunidade. Então, nos dias 23 e 24 de outubro, que é um sábado e um domingo, a gente vai fazer basicamente isso, né? O convite é que as pessoas cheguem por volta das 8 da manhã, já com uma refeição, sendo recebidos com uma refeição ecogastronômica, uma refeição, né, de produtos nativos, né, de lá. Dos quais eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouquinho também, que é importante para essa conexão, mas continua. Isso, e daí a gente já desse primeiro momento passamos para uma atividade física com a educadora física Lidiane, né? A Lidiane trabalha com um método Buchmann, que é um método de educação física adotado pela antroposofia, em que você, por meio de movimentos do corpo, alcança a alma, né? Então, é uma atividade física extremamente enriquecedora, né? Dessa atividade física, a gente volta para um salão para fazer uma prática de meditação, né? Que então aciona o nosso hemisfério direito. E daí, com essa função contemplativa acionada, a gente vai fazer uma trilha na mata, que termina na nossa horta, que é uma horta onde tanto as verduras, os legumes, quanto as frutas são cultivadas num solo com biodiversidade da floresta. Que né? A gente enfim, por um processo lá de fermentação, a gente traz a biodiversidade da floresta para dentro da horta, porque não é possível você fazer uma horta na floresta, porque não tem sol suficiente. Mas você pode trazer a biodiversidade da floresta para a horta, e é interessante como pessoas até muito simples, né? Pessoas de, às vezes, enfim, que não têm tanta erudição, etc., quando experimentam as nossas verduras, falam, nossa, que diferente, o que foi feito aqui? Tem um sabor diferente. Tem um sabor, uma textura, na verdade é uma vitalidade diferente, né? As pessoas dizem que, como a gente oferece cestas, né, orgânicas, as pessoas dizem que as nossas hortaliças duram uma semana inteira fora da geladeira. Eu acredito. Né? Porque tem muita vida, né? E fazendo a poda certinho, ela consegue ficar bem, né? Tem pessoas que fazem isso. Elas recebem a verdura, em vez de pôr na geladeira, põe num potinho com água, porque a gente normalmente oferece as verduras com raiz, né? E daí elas vão comendo as folhas de volta, vivas ainda, sim, né? Sim. Então é um jeito de você alimentar a sua dimensão vital. Que, aliás, esse é uma das características da ecologia médica. A ecologia médica reconhece que o ser humano tem 5 dimensões, né? Uma dimensão física, propriamente dita, que são os órgãos, os sistemas. Uma dimensão metabólica, que é esse fluido que tudo isso conecta, né? Por onde circula os hormônios, os impulsos nervosos, etc. Uma dimensão vital, que já é totalmente imaterial, mas muito perceptível, né? Você olha para uma pessoa e fala assim, hoje você não dormiu bem. Por que você fala que você não dormiu bem? Porque você está vendo que a pessoa está com um déficit de vitalidade. Sim. E por quê? E por que você associa isso ao sono? Porque o sono é o momento em que a gente repara a vitalidade. Então, todo aquele desgaste que você teve ao longo do dia se refaz durante a noite. Então, é fundamental dormir bem, né? E muitas pessoas negligenciam isso
e a pessoa que dorme mal faz doença crônica, né? Então, a situação que promove doença crônica é, entre outras, a de dormir mal. Sabe que muitos ouvintes, doutor, desculpa te cortar, eles se queixam de sono porque a baixa qualidade do sono está relacionada a muitos fatores. Sim, né? sim. E aí eles ficam muito preocupados em tentar resgatar o sono, mesmo por muitas vezes sem saber qual seria o gatilho para essa baixa de qualidade. Existe um ideal de horas dormidas? Existe hora certa para dormir, hora certa para acordar? Ou a gente pode ajustar conforme o ritmo de cada um? O sono precisa ser reparador, ou seja, ele precisa passar por 4 fases para que nessas fases aconteçam os fenômenos associados a cada fase. E meditar é entrar colocar o cérebro em um modo de sono, porém estando plenamente acordado. Então, por isso que a pessoa, quando medita, libera hormônio de crescimento, libera melatonina, né? Essas coisas que são peculiares ao momento do sono acontecem em estado de alerta, porque a pessoa construiu a sua estrutura de meditação, né? Para eu meditar, eu preciso construir uma estrutura de meditação. E por isso que eu ofereci, né, para os ouvintes a possibilidade de ter acesso a essa gravação que a gente fez, porque ela nada mais é do que a construção de uma estrutura de meditação. Né? Já a gente vai passar, ouvintes, os contatos para vocês escreverem para o Dr. Fernando para conhecer um pouco mais de todo esse projeto e também ter acesso a esse material de meditação. E antes da gente fechar com a última dimensão, eu aproveito então a perguntar, e a meditação em si? A gente pode explorar um pouquinho mais no segundo bloco, doutor, mas existe um horário certo? Ou aquele que a pessoa pode ajustar ao longo do dia? Sugere-se 2 momentos de 20 minutos. Tá. Ao final do dia, né, ao final da tarde, né? Então você meio que higieniza todos os distúrbios que você teve ao longo do dia por volta das 6, 7 da noite. E daí isso, inclusive, ajuda você a adentrar o seu mundo familiar ou enfim, a outra atividade que você vai fazer com uma outra qualidade, né? Você não chega em casa chutando o pau da barraca. E o outro momento é para você higienizar a noite, tá, né? Porque durante a noite muitas coisas acontecem, né? No nosso inconsciente e tal. Então, para você lembrar quem é você medita logo que acorda. Tá ótimo. Né? Então são 2 momentos. Mas só para concluir, né? Então a gente tem a dimensão vital, né? Tínhamos falado da física, metabólica, vital, mental, que é a maneira como a gente interpreta a realidade, é onde a gente se estressa, né? Nada é bom ou ruim, as coisas apenas são. Agora, a interpretação que eu dou para elas que vai torná-las nocivas ou positivas. E isso quem faz é a nossa mente. E daí você tem a última dimensão, que é a supramental, que diz respeito a 2 aspectos fundamentais. A espiritualidade, que é aquela instância onde cada um de nós abraçou um destino e esse destino passa a mover a nossa vida. E o momento onde a gente tem a concepção. E aí, nesse momento, eu adentro, enquanto espírito, 2 sistemas familiares, o do pai e o da mãe. E aí eu posso me emaranhar nisso. Então, é uma visão sistêmica. Então, tem um aspecto espiritual e um aspecto sistêmico. E a gente, na ecologia médica, tem recursos terapêuticos para alcançar cada uma dessas dimensões. Perfeito, perfeito, doutor. Eu vou pedir, então, licença para você, ouvinte, que está nos acompanhando até aqui, porque chegamos no final da primeira parte do Portal da Cura, e eu peço alguns minutinhos, que é o minutinho que você vai buscar seu chá, sua água, seu café e voltar para seguir nessa conversa e entender um pouquinho mais sobre a medicina ecológica com o Dr. Fernando Begnardi. Abraço, até já. E vai terminar muito, muito, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao Portal da Cura. Você que já estava nos acompanhando, seja bem-vindo de volta. Eu, Patrícia Kovacic, através da Vibe Mundial, convido vocês a terminar o sábado num clima mais gostoso,
num clima mais harmonioso, e o convidado que está nos proporcionando este momento e as reflexões devidas à questão de qualidade de saúde, resgate de uma boa qualidade de vida, é o Dr. Fernando Binardi. Acertei? Quase. Acertou, Binardi, isso mesmo. Eu brinco muito com o trava-língua que o Kovacic faz no pessoal, sabe, André? Mas eu também tenho os meus desafios. E dos desafios que vivemos, esse é o menor e tem uma graça. Mas voltando aqui para o ponto do convite, é que o Dr. Fernando hoje vem apresentar para a gente o conceito de medicina ecológica e essa medicina que ele vem desenvolvendo e vivenciando através do espaço ecológico dele, Florescer na Mata. É um espaço aqui próximo a São Paulo que ele tem a possibilidade de vivenciar histórias incríveis, né, de resgate de saúde, como eu falei, através da vivência na mata. A primeira parte do programa foi super especial. Eu sugiro vocês, depois de entrarem nos meus canais digitais, ou até mesmo Dr. Fernando no futuro, para poder acessar esse bate-papo, entender um pouquinho mais qual que é o conceito dessa medicina e também entender esse convite carinhoso que ele vem trazer aqui para nós, que vai acontecer ainda em outubro, essa programação de uma vivência de um final de semana lá. E envolve os pilares, dos quais ele vai falar um pouquinho mais aqui, que é através da meditação, através até mesmo da alimentação, para poder ir suavizando aí seu ritmo, amenizando e equalizando de uma forma boa essas vibrações suas, ouvintes, com relação à natureza, né? E viver de uma forma mais leve. Esse é o convite do programa hoje. Agora eu também tenho um convite meu, Paty Kovacic. Esse final de semana, hoje e amanhã, nós aqui da Vibe Mundial estaremos no Bazar Místico. Esse bazar que é o esquenta da Mystic Fair. Então a gente já está preparando aqui a nossa cabeça e nosso coração para a reta final de 2021. E lá a gente tem a oportunidade de encontrar expositores incríveis e também nós, comunicadores da Vibe Mundial, através de uma programação de palestras. Então, pessoalmente, amanhã eu estarei às 6 horas da tarde conversando com vocês sobre empatia, compaixão, até ao altruísmo, que nos leva ao altruísmo, essa entrega tão sincera e honesta, independente do trabalho onde você atua, seja voluntariado ou no ofício do seu dia a dia, tá bom? Através do método Kovacic, que é essa prática que eu vivencio aí ao longo da minha vida, herança familiar, a qual eu tenho muito carinho e muita honra de poder entregar para vocês. O site da associação, para quem quiser conhecer um pouquinho mais até lá ou depois da palestra, é aemk.org.br, Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. Essa pesquisa e tratamento que Estevão Kovacic entregou e destinou aos pacientes com diagnóstico de câncer, a gente segue aí tratando de forma natural e gratuita a todos que precisam. Os meus contatos, canais digitais, é Paty Kovacic. Eu estou no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde você pode conferir essa entrevista de hoje, como as anteriores, e também vídeos educativos com relação ao método. E o meu WhatsApp, anota já, eu falo de São Paulo, o DDD é 11, o telefone é 95595-5465, e agora eu dou as boas-vindas de volta ao Dr. Fernando. Obrigado, Patrícia. Seja muito bem-vindo mais uma vez pelos ouvintes Obrigado, que nos acompanham. muito obrigado. Né? É uma conversa muito agradável, é muito bom ouvir você contando a sua história, né, desenvolvimento da medicina, a descoberta da medicina na sua vida e desenvolvimento dessa prática tão leve e tão eficaz, eficiente, até efetiva na vida das pessoas. Por isso eu tenho a alegria de ter você aqui comigo também. Alegria hoje, minha. A gente encerrou a primeira parte do programa, você descrevendo as dimensões a qual a medicina ecológica enxerga o ser humano. E no final, a última dimensão, você falou um pouco sobre a espiritualidade e os nossos sistemas, que aí envolve pai e mãe. Como que a gente pode entender um pouquinho melhor essa dimensão dentro do seu programa, né, ou no nosso dia a dia? Então, como eu dizia, a ecologia médica é um entendimento de que somos seres complexos num sistema complexo, né? Aliás, quem tiver interesse nisso, a gente, toda quarta-feira, das 19 às 21, tem um ciclo de diálogos que nesse semestre acontece sempre virtualmente, né?
numa parceria do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata e o Instituto Ambiental, com foco na saúde integrativa, né? E esse semestre a gente trabalhou com essas várias instâncias, né? A gente começou em agosto com o ser humano multidimensional num cosmo complexo, depois o corpo humano, depois estamos indo agora, então foi agosto essa primeira abordagem, em setembro estamos com o corpo humano, agora em outubro a vitalidade, em novembro a mente e em dezembro o espírito. Ai, que perfeito, vocês dividiram. Para ir encadeando. E daí quais são as práticas terapêuticas associadas a cada uma delas, né? Então, voltando à sua pergunta, a dimensão supramental diz respeito ao espírito, que é essa instância nossa que no auge da sua liberdade abraçou um destino, né? Com uma clareza que normalmente quando a gente está encarnado a gente não tem tanta, né? Então, e essa clareza gera uma atração. Então, é o destino do espírito que faz com que ele seja atraído por uma determinada mulher, né? Mulher essa que, se tudo der certo, vai ser a mãe dele, né? Então, ao ficar próximo dessa mulher, no momento em que essa mulher encontra um determinado homem e se forma um campo compatível com o destino desse espírito, ocorre então a concepção. Então, nesse momento, esse espírito adentra dois campos familiares, né? O campo familiar da mãe e o campo familiar do pai. A gente pode entender o campo familiar como uma espécie de talvez uma analogia com um mobile, né? Então o mobile está todo lá montadinho. Se você coloca um pezinho a mais no mobile, ele se desequilibra todo. E dependendo do sistema familiar, isso pode, usando um termo da física quântica moderna, isso pode emaranhar essa pessoa, né? E essas instâncias são profundamente inconscientes. Então, eu jamais vou alcançar um conteúdo sistêmico por meio de uma psicoterapia, né? Então, eu preciso lançar a mão de um outro recurso, do recurso da abordagem sistêmica ou das constelações familiares, né? Então, nesse dia na floresta, né, que a gente começou com o receptivo de jejum, passamos pela atividade física que alcança a alma, meditamos para acionar nossa capacidade contemplativa e fomos contemplar a natureza, né, fazendo uma trilha na floresta. Terminamos na nossa horta, que tem essa característica de produzir com biodiversidade. E olha, é tão interessante que a partir do momento, isso como a gente está lá desde os anos 90, né, a gente pôde perceber muitas mudanças. E a partir do momento que a gente começou a trazer a biodiversidade da floresta para a horta, os animais da floresta começaram a vir para a horta. Ah, jura? Então a gente, hoje à noite, né, nas nossas noites lá, tem os viadinhos que vão lá comer as nossas alfaces, enfim, faz fofura. parte, né? As lebres, preás e assim por diante. E como a ideia é ter harmonia com a floresta, você aceita dividir o alface com eles. Então. Isso é muito bom. Desculpa, doutora, o ouvinte que entrou aqui no programa, no Portal da Cura, nessa segunda parte, o doutor Fernando está descrevendo como esse dia de vivência no Florescer da Mata, que é esse espaço que eu falei que é aqui pertinho de São Paulo. Ele começou a contar um pouco na primeira parte qual que é a programação proposta. E agora ele está descrevendo cada etapa para a gente entender o objetivo de cada etapa. Lembrando que a ideia é sempre harmonizar você cada vez mais com a floresta. Então, a ideia é sintonizar a sua vibração, ouvinte, com a vibração da floresta, que sim,
tem, como ele diz, uma vitalidade, tem uma saúde. Então, a nossa conversa aqui, ou a nossa conversa de todos os sábados, ouvinte, é encontrar essas reflexões e dicas para harmonizar a gente cada vez mais com a nossa essência, e aqui o doutor assim chamou como a nossa natureza. Mas segue. Aí depois que a gente divide os alfaces no final do dia... Então, daí a gente... isso vai acontecer por volta das 11h30, meio-dia, né? 12h30, por aí. Depende de como evolui o dia. Estamos no almoço ainda. E daí a gente vai almoçar, né? E o almoço é um almoço feito com, na medida do possível, as coisas que a gente tem lá para oferecer, né? Então é um almoço com essa pegada ecogastronômica, né? Que é esse conceito de que você recebe à mesa algo que foi colhido em menos de 1 hora e meia, né? Bem rapidamente. Então é tudo muito fresquinho. Bem vivo. Bem vivo, E daí a gente tem um período de repouso, né? Porque já andamos, já fizemos exercício e tal, então tem lá uma meia horinha de repouso, tem redes, tem uns beliches e tal, e as pessoas podem repousar um pouquinho, e daí a gente adentra o período da tarde trabalhando sonhos, né? Por que sonhos? Porque todos nós temos uma sabedoria interior, né? E essa sabedoria se manifesta, ela brota do inconsciente, principalmente pela simbologia dos sonhos e também pelas imagens que nós acessamos por meio da meditação. Então, esse momento da tarde é um momento onde a gente acolhe esses sonhos, né? Normalmente em pequenos grupos, e dependendo do que o sonho traz, a gente vai trabalhar com o instrumental sistêmico, né? Das constelações familiares, ou com o instrumental psicológico, né? Dependendo do que o sonho apresenta. E é muito rico esse momento, que é um momento de profundo resgate do autoconhecimento. Daí, isso normalmente vai até umas 5h30, 6 horas, quando a luz já está diminuindo. E aí a gente volta para a trilha, porém agora no escuro, né, com auxílio dos celulares, e guiados por um biólogo chamado Wellington Matheus, que fez os seus trabalhos acadêmicos com a fauna noturna do florescer. Então ele conhece muito bem, né? Ele identificou, se eu não me engano, 25 espécies de anfíbios lá e tal. Então ele é um grande expert. E é muito agradável a gente ir para a floresta à noite com ele. Eu imagino, você começa a entender, conhecer um pouco mais essa diversidade que... a gente normalmente não acessa, Sim, né? Justamente, porque sem um especialista como ele ou uma orientação sua, a gente simplesmente não enxerga, né? Então, daí, quando a gente volta desse passeio noturno, a gente tem um momento onde a Adelaide, que é uma psicóloga que trabalha com contos de fadas, conta um conto, né, de fada, com todos os requintes de alguém que sabe contar contos. Que é lindo, né? E depois a gente faz uma pintura de uma mandala e nos preparamos. Aqueles que quiserem dormem no florescer, né? Tem lá beliches para dormir ou podem acampar. Existe esse convite, quem quiser levar a sua barraca ou até dizer, olha, eu quero acampar, mas não tenho barraca. A gente providencia uma barraca. E passamos a noite, daí no dia seguinte de manhã a gente faz observação de aves, porque o melhor horário para observar aves é logo cedinho. Enfim, fazemos o nosso de jejum, comentamos essa experiência de dormir na floresta, de tudo isso que está acontecendo. Eventualmente até trabalhamos mais algum sonho, se tiver algum sonho emergente da noite. E quem quiser pode... né, parar a sua atividade por aí, e quem quiser tem uma outra atividade, que também pessoas estão chegando só para essa atividade, que é o almoço na fazenda, né? Que é um almoço com essa característica de comida saudável produzida na fazenda. E isso vai até umas 3, 4 da tarde, né? Que ainda é um horário bom para voltar pela Raposo sem grandes congestionamentos. E sobre alimentação, doutor, para você é indispensável uma alimentação equilibrada,
ou o mais natural possível para você conseguir essa harmonização do organismo. Sim, porque a gente precisa alimentar as várias dimensões, né? Um dos segredos da saúde é, primeiro, você reconhecer que somos multidimensionais, né? Então, a gente tem uma dimensão física, uma dimensão metabólica, uma vital, uma mental e uma supramental. E cada uma delas tem demandas e necessidades. Então, por exemplo, a dimensão vital é indispensável que tenha sono reparador. E você estava me perguntando, o que é um sono reparador? É um sono ininterrupto, né? Então, às vezes você pergunta, você dorme bem? Eu durmo super bem. Eu acordo umas 3, 4 vezes à noite para fazer xixi e tal. Não, isso não é dormir bem, né? Dormir bem é você deitar, dormir com relativa facilidade, né? Não ficar rolando na cama para dormir com relativa facilidade e só acordar no dia seguinte, né? Então, isso é dormir bem. E, de preferência, acordar no dia seguinte disposto e pronto para o dia. Então, quando isso não acontece, e muitas vezes uma pessoa fala, eu durmo bem e tal, não sei o quê, mas tem sono durante o dia, né? Então, isso é uma evidência de que não dormiu bem. Uma coisa que é saudável, aliás, nas assessorias, nas consultorias que a gente presta nas empresas, a gente frequentemente convida os colaboradores a criarem um ritmo na hora do almoço, que é almoçar sem falar do trabalho. Você pode almoçar com colegas de trabalho, mas falando da vida, né? Não do trabalho. Depois do almoço, uma atividade física. Por exemplo, dar uma volta a pé no quarteirão, às vezes tem um parque perto, dar uma volta no parque, etc. Depois disso, um repouso, que pode ser até na sua cadeira mesmo, ou em algumas instituições, algumas organizações, tem academia, tem espreguiçadeira, né? Sim. E nesses lugares onde tem academia e espreguiçadeira, você pode culminar tudo isso com um banho. Então, se você tomar um banho, né, nesse período, antes de começar o período da tarde, a sua vida muda. Já recarregou a bateria. Então, os executivos que seguem esse conselho dizem que são eternamente gratos a mim porque eu multipliquei a vida deles por 2. Né? Porque à tarde passa a ter uma produtividade equivalente à manhã. Sim. Né? Que normalmente não é o que acontece. Sim. E então é muito importante. Por isso que, inclusive, nesse dia na floresta, a gente prioriza o soninho, né? O descanso depois do almoço. Tem a sonequinha do almoço. Ótimo, ótimo. Mas então, ouvinte, que você está aqui acompanhando, comece a colocar essas práticas, né, essas dicas aí na hora do almoço. Então, dispersa um pouquinho do assunto do trabalho, né? Traz algum outro assunto que vai contemplar outra área da sua vida que te dê prazer, né? Dá aquela caminhadinha, a sonequinha e o banho. Agora... Então, se não der o banho, pelo menos não lavar o rosto, né? Boa, as mãos. As mãos, tal. Isso é muito bom. Agora, eu pergunto também pela alimentação, e eu vou tentar ser breve aqui, porque você tem tanta coisa boa, tanto conceito bom para dividir conosco, porque existe uma preocupação muito grande dos ouvintes quando a gente fala de alimentação aqui. O que seria uma alimentação saudável? Eles também têm dificuldade de entender e acessar alimentos orgânicos. E aqui, além de ser saudável e orgânico, no seu espaço, a gente está falando de um alimento praticamente vivo, porque você faz a colheita e serve dentro de 1 hora. Então, dentro da cidade, doutor, quais seriam os primeiros passos para acessar uma alimentação mais saudável? Né? O que eu posso mudar na minha dieta que me deixa um pouquinho menos saturado ou um pouquinho mais leve com a comida? Grande desafio, né? Quando você entra no restaurante, normalmente tem aquela plaquinha, visite nossa cozinha, né? Isso. Então, no Florescer a gente tem visite nossa horta. Né? Que graça. Então, a ideia é que você possa, na medida do possível, estar diretamente ligado a um produtor. Né? Então, o que o Florescer faz? Ele oferece cestas orgânicas, ou retiradas em algum lugar, ou entregues em domicílio, né? E essa é a melhor solução, porque daí você tem a certeza de que aquele alimento que você está recebendo foi colhido naquele dia. Né?
E é um alimento produzido com esse cuidado. Porque mesmo eu fui presidente da Associação de Agricultura Orgânica e conselheiro por mais de 10 anos. Não, presidente um período menor, mas frequentei muito esse mundo da agricultura orgânica. E há muitos equívocos, né? Então, por exemplo, muitas vezes hoje uma certificação não exige, não passa por uma revisão da atitude do agricultor, né? O agricultor, assim, faz agricultura orgânica como uma receita de bolo, né? Sem entender. Então, muitas vezes, quando eu tive a oportunidade de visitar propriedades com a Ana Primavesi, uma musa da agricultura orgânica, sim. Ela tinha esse hábito de pegar uma cavadeira e fazer um torrão na horta. E quantas vezes propriedades certificadas tinham o que a gente chama de laje, que é uma compactação evidenciando que a biodiversidade do solo não está acontecendo, né? Uma das coisas que a gente faz quando passeia na trilha do florescer é mostrar o que acontece no solo da floresta, né? Nem todos sabem, mas a floresta é um ambiente de intensa comunicação, né? Hoje se demonstra que as árvores mães se comunicam com as árvores que germinaram das suas sementes, até com 2 quilômetros de distância. Jura? Olha que lindo. Isso se dá como? Não é que a raiz da árvore mãe anda 2 quilômetros, não tem como. Mas a gente não duvida das mães, né? Então, é por um sistema de raiz e micorrizas. Micorriza é um funguinho que é capaz de conduzir. Então, se você coloca uma substância marcada por radioisótopo numa árvore mãe, você resgata essa substância lá na árvore filha que germinou de uma semente dela aqui, a mais de 2 km de distância. Então, o potencial da natureza é incrível, né? Incrível, então. E áreas... pouco nós sabemos ainda hoje, né? Então, e áreas de reflorestamento são orfanatos de árvores. São árvores que não têm mãe. Né? Diferente de uma floresta, que é uma comunidade vegetal complexa e intercomunicante. Então, o reflorestamento, ele tem sim a sua saúde, porém não tem a diversidade que teria a floresta nativa. Sim, então, certo? por isso que... É importante para os ouvintes relacionarem isso, né? Assim, é importante a gente passear no parque, sem dúvida, é melhor passear no parque do que num ambiente... concreto e tal. Mas é totalmente diferente de você passear na floresta. Sim. Porque a floresta, por isso que a gente chama mergulho na floresta, porque é um mergulho, você mergulha num ambiente e as pessoas claramente percebem essa diferença. A gente faz uma prática de meditação num salão, que, como eu disse, está a 100, 200 metros da floresta, e depois a gente vai meditar na floresta. É uma outra experiência. Né? Incrível, né? Então, a pessoa guarda tudo isso dentro de você e traz isso para a cidade. Então, no cotidiano, ela passa a meditar com uma outra qualidade. Mas impacta de uma forma saudável a vida da pessoa. Doutor, aqui na reta final, a gente tem aí o último minutinho de programa, eu queria deixar esse espaço aberto com uma pergunta. Então, o que viver no florescer da mata transformou a sua vida e o que você deseja às pessoas que vão vivenciar esse final de semana com vocês lá? Então, é uma oportunidade de você experimentar a floresta e, aqueles que quiserem, experimentar uma noite na floresta, né? Porque, por exemplo, eu toda vez que tenho a oportunidade de dormir lá, é uma delícia, é uma terapia, né? Só de dormir, não faço nada diferente, só deito na cama, durmo e acordo no dia seguinte. Mas é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, quem puder, seja bem-vindo. Eu acho, não sei o que você acha, Patrícia, eu vou deixar um número de WhatsApp. Sim, eu ia te pedir isso já. Porque se as pessoas quisessem, enfim, mais informações, Perfeito. Ou até acessar esse ciclo de diálogos, por exemplo, a gente estava falando de alimentação. Uma das palestras, né, do ciclo de diálogos,
que, como eu disse, acontece nas quartas-feiras, das 19 às 21 horas, é exatamente sobre alimentos vivos e como isso cura câncer e diabetes. Perfeito. Né? Então, é 11 9 9624 2028. Tá, e tem também um Instagram, certo? Tem um Instagram, é Florescer na Mata, né? Então o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata tem Instagram, tem Face, Perfeito. Enfim, é só entrar com Para você ouvinte que não conseguiu anotar aqui as informações ou quer um repeteco, pode entrar no meu Instagram que vai estar lá todos os dados, o doutor vai estar marcado lá e também as informações deste evento que acontece agora no final de outubro e o seu telefone de contato no WhatsApp. Ele é sempre solícito, a esposa dele também, uma querida, manda um beijo para você, Cintia, agora. E convido todos vocês para poderem vivenciar um pouquinho mais de tudo isso que o Dr. Fernando dividiu conosco. Agradeço mais uma vez a sua presença. Espero que as nossas palavras tenham iluminado aí muitas casas e muitos corações e te espero para uma próxima conversa, quem sabe até mesmo lá no Florescer da Mata. Claro, isso é um prazer. Tá bom, então é você, ouvinte, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero vocês no próximo sábado, como sempre, cada vez mais esclarecido as suas escolhas e com o coração bem aquecidinho. E lá a gente se encontra para mais um bate-papo. Um beijo!